Bom dia para todos. Eu não disse bom dia ainda. Sejam bem-vindos, mais uma aula. E vou continuar ali capítulo 6. Nós vimos ali sobre os verbos, verbos no modo indicativo, subjuntivo, modo imperativo. Temos também as formas nominais. E nesse capítulo vocês viram os tempos do modo indicativo. É o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E depois nós vimos a transitividade verbal. Transitividade verbal, verbo intransitivo, verbo que tem sentido completo. E também vimos o verbo transitivo direto. Os verbos transitivos, eles precisam de complementos, porque eles não têm sentido completo. O verbo transitivo direto exige um complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto exige um complemento com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, ao mesmo tempo, né? Ele exige os dois complementos, um com preposição, outro sem preposição. E temos também os verbos de ligação. Eles ligam o sujeito ao predicativo, que são os verbos ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. E nós também temos ali nesse capítulo as vozes verbais, voz ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa, o sujeito da oração será um sujeito agente, ele vai praticar a ação do verbo. O verbo na voz passiva, o sujeito sempre será um sujeito paciente, terá uma locução verbal, né? Ali são dois verbos juntos, e depois que vem o agente da passiva. Aí temos a passiva analítica, que é dessa forma, como eu te disse, ela vem com sujeito, paciente, verbo, uma locução verbal, um verbo auxiliar e depois o verbo principal. E depois que vem o agente da passiva, e aí temos a voz passiva sintética, que ela vem com um verbo mais um pronome, tá? Se eu coloco vem de ser, não é? Então, ali tem o verbo mais um pronome apassivador e depois o sujeito da oração. E aí você consegue transformá-la na passiva analítica. E esse é o conteúdo que nós vimos nesse capítulo. Agora vocês peguem o livro lá na página 18, que nós vamos corrigir as atividades, ok? Página 18. Eu vou compartilhar com vocês o livro. Nessa página aqui. Página 18, nós vamos começar. Correto? Quem está chegando agora também, página 18 do livro. Vou corrigir as atividades. Até havia pedido para que vocês fizessem, não sei se vocês fizeram. Primeira questão, analise atentamente as orações a seguir e classifique os verbos em intransitivos e transitivos. No caso dos verbos transitivos, indique quais são os complementos dele. Então, aqui nós temos a primeira, as baianas apregoam seus quitutes. Apregoar, quem apregoa, apregoa alguma coisa. Apregoam o quê? Seus quitutes.
quitutes, verbo apregoar, apregoam, aqui é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Ali está pedindo para indicar o complemento, que é o objeto direto, que é seus quitutes. Então, podem colocar. Apregoam é um verbo transitivo direto. Seus quitutes é o complemento do verbo chamado de objeto direto. Ok? Vamos lá para a letra B. O canto de uma morena, Vidinha, muito afeiçoada a Leonardo, interrompe a conversa. Interrompe é o verbo. Quem interrompe? Interrompe alguma coisa. Interrompe o quê? A conversa. Então, aqui eu também tenho um verbo transitivo direto e o complemento do verbo, a conversa, que é chamado de objeto direto. Ok? Então, nós temos ali também interrompe, é o verbo interromper, verbo transitivo direto, e a conversa é o complemento do verbo chamado de objeto direto. Correto? Vou continuar ali. Letra C. Deixa eu só visualizar a página, só um momento. Olhem ali, página 18. Eu estou corrigindo agora a letra C. Os sinos da Candelária de Santa Teresa e de São José acrescentam à poesia dos negros um tom de melancolia. Então, aqui eu tenho o verbo acrescentam, acrescentou o quê? Um tom de melancolia a quê? A poesia dos negros. Então, ali nós temos um verbo, acrescentam, é o verbo transitivo direto e indireto. Acrescentam, verbo transitivo direto e indireto. A poesia dos negros é o complemento do verbo, chamado de objeto indireto, porque aqui nós temos uma preposição. E o outro, um tom de melancolia, é o outro complemento do verbo, que não tem preposição, então é chamado de objeto direto. Então, acrescentam, o verbo acrescentar, verbo transitivo direto e indireto. A poesia dos negros, objeto indireto, e um tom de melancolia, objeto direto. Ok? A letra D, entraram sem pedir licença. Eles entraram. Quem entra, entra. Então, aqui não tenho um complemento para esse verbo, ele tem sentido completo. Então, aqui nós temos um verbo intransitivo. Entraram, verbo intransitivo. Ok? A letra E, bota bicas, mendigo popular, estende a mão à caridade. Aí eu tenho aqui o verbo estender. Estende o quê? A mão. A quê? A caridade. Então, nós temos o verbo estender, que é um verbo transitivo direto e indireto. Aqui eu tenho o primeiro complemento, que é a mão, que é chamado de objeto direto, ele não tem preposição. E o segundo é o objeto indireto, porque aqui nós temos a preposição a. Observem que esse a também, semelhante ao anterior aqui, ele tem o sinal grave, indicador de crase, e temos uma preposição mais um artigo. Então, temos dois complementos para esse verbo, chamado de o primeiro de objeto direto e o segundo de objeto indireto. Então, estende é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Continuando ali.
ninguém está dizendo nada, nós vamos continuar. 2. Nos períodos compostos a seguir, explique o uso dos tempos e dos modos verbais. Letra A. José Manuel fica deslumbrado pelo luxo da mansão de Dona Maria e lhe conta, com muito pesar, que o ouvidor faleceu subitamente. Ali está pedindo para nós explicarmos o uso dos tempos, né, tempos, ali presente, pretérito e futuro, e os modos verbais, que é modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, ali, primeiro momento, ali ele fala, refere-se ao fato de José Manuel, ele ficar deslumbrado pelo luxo da mansão, ao ir contar sobre o falecimento do ouvidor, né? De acordo, não sei se vocês leram o texto do início do capítulo, fala sobre sobre essa história aqui. Então, para esses fatos que foram narrados aqui, ele fica deslumbrado quando ele chega na mansão da Dona Maria e vai dar a notícia de que o ouvidor, né, ele faleceu. E esses fatos narrados, eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, ele foi usado ali o presente, né? Então, quando se fala do falecimento ali do ouvidor, então é um fato anterior àquele momento em que está acontecendo ali na hora que ele entra dentro da casa. Então, aí ele já usa um pretérito, aqui o pretérito perfeito. E todos eles são tempos do modo indicativo. Então, o que nós podemos colocar ali como resposta? Não sei se vocês estão copiando, né? Então, coloquem para os fatos narrados. Para os fatos narrados que ocorrem ao mesmo tempo, foi usado o presente. Para os fatos narrados que ocorrem ao mesmo tempo, foi usado o presente. Para os fatos narrados que ocorrem ao mesmo tempo, foi usado o presente. Coloquem um ponto ali e continue. Já a ocorrência do falecimento do ouvidor, já a ocorrência do falecimento do ouvidor é anterior àquele momento. É anterior àquele momento. Por isso, usa-se o passado. Já a ocorrência do falecimento do ouvidor é anterior àquele momento. Eu vou só retornar um pouquinho aqui. Ao falecimento do ouvidor é anterior àquele momento, por isso usa-se, eu vou colocar passado, não vou colocar pretérito perfeito para vocês identificarem melhor. É usado o pretérito perfeito. Usado o pretérito perfeito. Ok? São tempos do modo indicativo. São tempos do modo indicativo, pois são fatos tidos como verdadeiros. São tempos do modo indicativo, pois são fatos tidos como verdadeiros. Ok? Agora eu vou aqui para a letra B. A sós, Luizinha e Leonardo trocam juras de amor, enquanto lá fora
Vidinha faz ouvir sua modinha, lembrando ao rapaz que ela existe em sua vida. Aqui o narrador do texto, ele situa trocas de juras de amor no momento presente. Então, se eles estão trocando juras de amor, estão vivendo o momento presente ali. Então, ali fala do canto, né? Ela cantava alguma coisa, uma moda, ocorre ao mesmo tempo também em que está acontecendo essas juras de amor ali. Por isso, foi usado ali o verbo fazer, Vidinha faz ali, né? O fazer está no presente aqui, indica que ela está usando o tempo presente. E o fato de a Vidinha existir na vida do rapaz, né, a Luizinha ali, é uma ação tida como habitual, é um hábito ali para eles, né? Por isso também se utiliza o momento presente. São tempos do modo indicativo, pois também são tidos como fatos verdadeiros. Então, nós vamos continuar assim, ou vamos colocar assim a resposta. As juras de amor ocorrem no momento presente. As juras de amor ocorrem no momento presente. E o canto dela também. E o canto da Vidinha, né? E o canto da Vidinha, que ele fala aqui, ó, a Vidinha. E o canto da Vidinha também. E o canto da Vidinha também. Aí colocamos ali o verbo fazer no presente. As trocas de juro de amor acontecem no presente. O canto da Vidinha também ocorre no presente. Pelo verbo fazer, nós observamos que está conjugado no presente. O faço, tu fazes, ele faz. Então, o fato de ela existir na vida do rapaz é uma ação habitual. Vamos colocar assim. O fato de ela existir na vida do rapaz é uma ação habitual. É uma ação habitual. Então, por isso também presente, né? Então, usamos o tempo presente. E ali vocês colocam, são tempos do modo indicativo. São tempos do modo indicativo. São fatos tidos como verdadeiros. Fatos tidos como verdadeiros. Agora nós vamos lá para a outra página, 19, continuando com esse mesmo exercício. Se de repente, se dependesse apenas de Luizinha, ela casaria com Leonardo muito antes. Então, ali, se dependesse apenas da Luizinha, ela casaria. Então, se nós observarmos aqui, nós temos um tempo, um pretérito aqui, um pretérito imperfeito, em relação a um fato futuro que poderia acontecer no momento passado, tá? Então, ali nós podemos colocar, existe um futuro do pretérito, aqui casaria. Temos um verbo, casaria, no futuro do pretérito, porque se refere a um fato, que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, mas não ocorreu, aconteceu, ocorreu,
devido a uma condição não satisfeita. Devido a uma condição não satisfeita. Ali nós temos uma oração subordinada, né? Se nós formos verificar ali. Então, ali, devido a uma condição não satisfeita, se a situação, isso, né? Se a situação dependesse apenas da vontade da Luizinha. Se a situação dependesse apenas da vontade de Luizinha, de acordo com o verbo que está aqui no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E aqui casaria no futuro do pretérito do modo indicativo. Então, se vocês forem colocar os tempos e modos verbais, dependesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo e casaria está no futuro do pretérito do modo indicativo. Não sei se eu posso continuar. Se vocês estão conseguindo acompanhar. Como ninguém... ok. Uma pessoa me deu um ok, então eu vou continuar. Letra D. Quando eu assistir a uma ópera, realizarei um antigo desejo. Quando eu assistir, aqui está indicando um futuro presente, né? Esse assistir, o verbo acompanhado dessa conjunção aqui que indica tempo, né? Então, nós vamos observar ali. Realizarei um desejo antigo, tem um verbo no futuro do presente, aqui realizarei, temos um verbo no futuro do presente, em relação a outro futuro que está aqui, mas do modo subjuntivo, né? Refere-se a um fato possível de acontecer, para realizar um desejo ali. E desde que se concretize esse desejo aqui, quando eu assistir, né? Ela realizará esse desejo antigo. Então, ali nós temos um verbo no futuro do presente, o verbo realizarei no futuro do presente, do indicativo, que indica um desejo, um fato possível de acontecer, que indica um desejo, temos um verbo, realizarei no futuro do presente, do modo indicativo, que indica um desejo, um fato possível de acontecer. Um fato possível de acontecer. Desde que se concretize esse fato da oração anterior. Desde que se concretize o fato que está na oração anterior. Desde que se concretize o fato que está na oração anterior. Né? Que aqui é um futuro do modo subjuntivo. Assistir aqui indica futuro do modo subjuntivo. Então, se vocês colocarem ali os tempos e modos verbais, o primeiro, futuro do subjuntivo, do verbo assistir, e o segundo, futuro do presente, do modo indicativo. Correto? Podemos continuar, gente? Podemos continuar aqui. Bom, eu vou continuar. Isso. Exercício de número 3. Nas orações a seguir, identifique a voz verbal empregada e faça a transposição da voz ativa para a passiva analítica e vice-versa, né? Conforme cada caso. Se ela estiver na voz ativa, você passará para passiva analítica. Se estiver na passiva analítica, você vai passar para a voz ativa. Então, vamos ver aqui a letra A.
Vizinha e o padrinho discutem a vida de Leonardo Pataca. Aqui está na voz ativa. Marcelo. Só um minutinho, por favor, gente. Só um minutinho, por favor. Estava acabando a bateria do meu computador, desculpa. Então, ali, a voz ativa. Então, para passarmos aqui a voz ativa para a voz passiva, fica a vida de Leonardo Pataca. A vida de Leonardo Pataca é discutida, porque aqui está no presente, eles discutem, então é discutida por vizinha e o padrinho. É discutida por vizinha e o padrinho. Ok? Agora aqui na letra B. Então aqui ela está na voz ativa e nós vamos passar para a passiva analítica, lembrando que nós temos que usar uma locução verbal. Então, a vida de Leonardo Pataca, observa o verbo que está no presente, a vida de Leonardo Pataca é discutida por vizinha e o padrinho. Agora aqui, então, na letra B, um mimo valioso foi enviado a Dona Maria por um certo ouvidor. Foi enviado. Se você observar aqui, nós temos uma locução verbal, então aqui nós temos um verbo na voz passiva. Então, a oração está na voz passiva, eu preciso passá-la para a voz ativa. Então, fica ali um certo ouvidor enviou, então aqui foi enviado, está no passado, eu uso enviou um mimo valioso a Dona Maria, ok? Está na voz passiva, então ali um certo ouvidor enviou um mimo valioso a Dona Maria. E a última aqui, a letra C. Uma modinha muito harmoniosa é entoada por Leonardo. É entoada. Observem que aqui nós temos uma locução verbal também. Então, ele também está na voz passiva, passiva analítica aqui. E nós vamos transformá-la para a voz ativa. Vou pegar aqui o agente, né, da passiva, que é Leonardo. Então, eu vou colocar Leonardo. Se ela é entoada, o verbo auxiliar está no presente, eu vou usar o verbo principal no presente também. Leonardo entoa uma modinha muito harmoniosa. Leonardo entoa uma modinha muito harmoniosa. Ok? Então, aqui nós temos um verbo na passiva analítica e vamos transformá-la em ativa. Eu acho que dá tempo ainda de corrigir aqui a número 4. Identifique a voz verbal na oração a seguir e justifique sua resposta. Vaidoso, frequentemente me olho no espelho. Né? Se está dizendo que eu me olho no espelho, aqui nós temos uma voz reflexiva, porque o sujeito da oração ele pratica e recebe a ação. Ele olha no espelho, é uma ação que ele pratica. Quem ele olha no espelho? Ele mesmo. Então, aqui nós temos um verbo na voz reflexiva, porque o sujeito pratica e recebe a ação do verbo. Ok? Certo, gente? Verbo na voz reflexiva. Ele pratica e recebe a ação do verbo. Ok? Eu não sei se todos estão conseguindo me acompanhar.